Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Medida provisória que reestrutura a esplanada é aprovada e 2 ministérios perdem poder. E o Pix supera o cartão e já é o principal meio de pagamento do país. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Realize suas viagens com desconto na passagem no hotel. A Câmara dos Deputados aprovou há pouco a medida provisória que reestrutura os ministérios do governo Lula. O Matheus Escavazini traz os detalhes para a gente ao vivo. Matheus, boa noite. 2 ministérios perdem força, né? Boa noite para você, Salsi. Isso mesmo. O texto aprovado pela Câmara esvazia os ministérios do meio ambiente e dos povos indígenas com a transferência de responsabilidades importantes para outros ministérios, mas garante a esplanada dos ministérios com 37 pastas. A medida aprovada agora há pouco na Câmara por 337 votos a 125 aconteceu apesar da dificuldade do governo de articulação com o Congresso. Mais cedo, o presidente Lula convocou ministros para uma reunião fora da agenda no Palácio da Alvorada e telefonou para o presidente da Câmara, Arthur Lira, na tentativa de afinar as expectativas sobre a votação. O presidente da Câmara afirmou que deputados estão insatisfeitos com a articulação política. Só nessa quarta-feira, o governo liberou 1 bilhão e 700 milhões de reais para emendas parlamentares. Esse é o recorde para um único dia desde o início do ano. Agora, a medida provisória precisa ser analisada pelo Senado ainda nesta quinta-feira, dia em que perde a validade. A votação no Senado está prevista para começar às 10 horas da manhã. Se não for aprovada no Senado até o fim dessa quinta-feira, volta a valer a fórmula do governo Bolsonaro com 23 ministérios. Salsi. A gente segue acompanhando tudo, né, Matheus? Obrigada, boa noite para você. O presidente Lula deve confirmar a indicação do advogado Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira. Depois da indicação, Zanin precisa passar por sabatina e ter o nome aprovado pelo Senado. Ele foi advogado de Lula nos processos da Lava Jato. A indicação foi informada pelo presidente à ministra Rosa Weber. Cristiano Zanin deve ocupar a cadeira deixada por Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril. O Pix se tornou o principal tipo de transação bancária no país, segundo o Banco Central. O Leonardo Aque tem as informações para a gente. Agora a gente fala mais detalhes do Pix, que é o sistema de pagamento instantâneo que foi responsável por 29% de todas as transações registradas, isso no ano passado. Essa modalidade começou em meio à fase mais aguda da pandemia da Covid-19, no final do ano de 2020. Segundo o Banco Central, a ferramenta superou cartões de crédito, de débito e boleto na quantidade de operações registradas em 2022. Os pagamentos e transferências por Pix são feitos diretamente pelo aplicativo de uma instituição bancária e podem ser feitos em qualquer horário e dia, incluindo finais de semana e feriados. Ainda de acordo com o Banco Central, a quantidade e o volume financeiro de saques em máquinas e agências bancárias vem se reduzindo ao longo do tempo de forma gradual. E o único aterro sanitário da região metropolitana de Belém está com a capacidade máxima de operação e deve fechar no fim de agosto. O que ainda não se sabe é para onde o lixo dessa região vai ser levado depois que o aterro fechar. A cidade vai sediar o evento do Clima da ONU, a COP30, em 2025. Chefes de Estado, ambientalistas e empresários do mundo todo são esperados no evento do Clima, marcado para 2025 em Belém. Mas a cidade enfrenta sérios problemas de infraestrutura e saneamento. Um deles pode ser visto em vários pontos da cidade: o lixo. A COP 2025 vai ser em Belém. E aí trazer essas autoridades de fora para cá, para passar por esse tipo de constrangimento, não é muito bom. O único aterro sanitário da região metropolitana está com a capacidade máxima de operação e deve encerrar as atividades no fim de agosto. O local funciona desde 2015 e recebe por dia cerca de 1.500 toneladas de resíduos da região metropolitana de Belém. Em 2018, a empresa decidiu encerrar as atividades, mas a Justiça determinou a retomada dos trabalhos, até que uma solução fosse encontrada de forma definitiva.
Desde então, houve acordos entre as prefeituras, o governo do estado e a empresa de tratamento para evitar um colapso no sistema. Hoje, o Ministério Público do Estado pediu que a Justiça Federal acompanhe o caso, devido à grave violação contra o meio ambiente e a saúde da população. Esta semana, a Prefeitura de Belém fez um acordo com o governo do Pará para construir um novo aterro sanitário. A empresa que faz o tratamento de resíduos disse que vai manter ações de controle ambiental. Uma grávida de 25 anos morreu no desabamento de uma casa em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. A residência de 2 andares veio abaixo no começo da noite. Além da gestante, estavam na casa o marido e o filho de 5 anos, que foram levados para o hospital com ferimentos leves. Um cachorro também foi resgatado com vida. Outras 2 casas foram interditadas pela Defesa Civil. Nas próximas semanas, um laudo da perícia deve apontar as causas do acidente. Em São Paulo, foi aprovada a primeira etapa da discussão sobre a revisão do plano diretor da cidade, que prevê, entre as mudanças, a construção de prédios mais altos. A sessão foi marcada por discussões e manifestações. O projeto de lei prevê novas regras para o desenvolvimento urbano da cidade. Entre as propostas está a permissão para que sejam construídos edifícios com até 9 vezes o tamanho do terreno, desde que parte das unidades seja destinada a quem ganha até 3 salários mínimos. Hoje, as construtoras estão limitadas a 4 vezes o tamanho do terreno. O plano diretor define regras que impactam diretamente a vida da população de um município. Estabelece, por exemplo, as regiões onde é permitido construir e o perfil das construções. Também define as áreas de preservação ambiental, de memória cultural e em que ficam os equipamentos públicos. Esta urbanista critica as alterações propostas. O que mais preocupa é uma ampliação da verticalização, das áreas possíveis de você construir mais, sem a garantia de uma democratização. Esses edifícios eles podem ser para um alto padrão, quem tem acesso à cidade não necessariamente vão ser pessoas que precisam estar mais próximas das regiões centrais. O relator do projeto rebateu as críticas. A revisão do plano diretor ainda vai passar por 8 audiências públicas até a votação final, prevista para o dia 21 de junho. Da primeira para a segunda votação, qualquer tipo de alteração pode ser bem-vinda, tanto uma exclusão de um dos temas, como também a inclusão de outros. O Tribunal de Contas da União marcou para a próxima quarta-feira a análise das contas do último ano do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A relatoria é do ministro Jorge Oliveira. Após a análise, o relatório de contas é entregue ao Congresso Nacional. As contas de Bolsonaro do ano anterior, referentes a 2021, foram aprovadas, mas com ressalvas. O Exército do Sudão suspendeu a participação nas negociações internacionais para alcançar uma trégua com os paramilitares que disputam o poder no país. Quem traz os detalhes para a gente é a correspondente Denise Odorici. A decisão das autoridades sudanesas aumenta o temor de novos combates no país, que passa por um conflito civil há quase 2 meses. As negociações começaram no início de maio e resultaram num compromisso para proteger os civis e 2 acordos de cessar-fogo. Mas o exército sudanês diz que o grupo paramilitar RSF violou a trégua diversas vezes e continua ocupando hospitais e outros locais públicos da capital, Khartoum. A disputa pelo poder do Sudão transformou diversas cidades do país em campo de batalha. Mais de 800 civis foram mortos e milhares ficaram feridos. Entre as vítimas, há pelo menos 60 crianças que estavam num orfanato da capital sudanesa. A maioria morreu por falta de água, comida ou tratamento médico. De Tel Aviv, Denise Odorici. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, se encontrou com mulheres brasileiras durante visita em Nova York, nos Estados Unidos. Dentro do consulado americano, Aniele ouviu as mulheres que são imigrantes e apresentaram os principais problemas da comunidade brasileira no país. E ainda nos Estados Unidos, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que aumenta o teto da dívida do governo. A aprovação aconteceu 5 dias antes do fim do prazo para evitar um calote. O projeto, elaborado por republicanos e democratas, propõe que o teto da dívida federal seja suspenso por 2 anos. Agora, a medida deve ser aprovada pelo Senado antes da sanção do presidente Joe Biden. De volta ao Brasil, local de tantos jogos de futebol, o Pacaembu recebe uma feira de arte em um pavilhão montado sobre o gramado do estádio.
Pinturas, esculturas, fotografias e instalações. Diversas linguagens artísticas fazem parte do conteúdo plural da feira, que abriu espaço também para o cenário latino-americano, com representantes do México, Uruguai e Argentina. São cerca de 500 obras em exposição. Durante 5 dias, a feira vai conectar as pessoas em geral e os colecionadores com o mercado de arte. A expectativa dos organizadores é superar os 10 mil visitantes registrados no ano passado. Esse ano a gente espera aí, enfim, aumentar um pouco esse número e também que isso seja refletido nas movimentações comerciais das galerias. Debates entre público e expositores também são atrações da feira. Além do espaço para obras de artistas reconhecidos, como o pintor Ivan Serpa, já falecido, a feira dedicou painéis generosos para as novas gerações. A feira, além de trazer a possibilidade da venda, traz a possibilidade de ser conhecida pelo grande público, né? Sônia é arquiteta e reservou na agenda um horário desta quarta-feira para visitar a exposição. Uma feira que conjuga arte com design, ela traz muitas possibilidades de referências. Na minha área de atuação, eu acho que isso é importantíssimo e eu acho que a arte é um complemento da arquitetura, da minha área de atuação, e realmente eu acho fantástico um evento que conjugue as duas artes. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas às 7 da manhã. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.